mergulha sabe que a nossa atividade é extremamente segura, que os acidentes são raríssimos, né? E que, ao contrário do que muita gente pensa, obviamente sempre vai existir aperfeiçoamentos aí na parte de treinamento, o que pode ser feito para melhorar ainda mais a coisa. Mas são dados, são números que mostram que, apesar do crescimento do número de mergulhadores no mundo inteiro, o número de acidentes fatais vem decaindo, né? Então, na minha opinião, esse trabalho que a Dan fez em 2010, ele provavelmente é o melhor trabalho que a organização fez nos seus mais de 30 anos de existência. Então você tem dados de diferentes locais, e uma das conclusões que a gente chega analisando esses dados é que as causas dos acidentes são muito semelhantes no mundo inteiro. Então você vai ter talvez uma mudança de ordem, né, da razão dos acidentes, mas eles são muito semelhantes nas suas causas. E em segundo lugar, que é uma outra coisa que é bastante positiva, a gente vai ver que com medidas relativamente simples a gente consegue prevenir muitos desses acidentes. E a questão da prevenção do acidente, ela obviamente envolve o lado das pessoas que trabalham com mergulho, né? Então, os dive masters, os instrutores, a pessoa que trabalha na operação, mas também envolve uma mudança, né, de comportamento do próprio mergulhador. Bom, então, como eu disse, os dados que a gente vai apresentar foram dados coletados por essas diferentes organizações, né? E o resumo é isso, que o número anual de mortes parece estar diminuindo ou estável, né? As taxas de mortalidade são similares no mundo inteiro, mas à medida que as pessoas envelhecem, né, as pessoas podem se tornar portadores de doenças crônicas, e isso vai colocar esses mergulhadores numa taxa de risco superior. Em 1970, a gente tinha uma população de mergulhadores muito menor do que a gente tem hoje. E a gente vê, então, que o número das mortes, né, essa linha de cima, que é a linha lá nos Estados Unidos e Canadá, ela vem mostrando uma tendência de queda. Então, a população está aumentando, a população de mergulhadores está aumentando muito, e aí o número de acidentes ele vem decaindo. Então, esses dados aí vieram de uma fonte que é inglesa, né, que é a HSE, dados de 2001, e mais os dados associados aí da DAN, que está destacado em amarelo. Bom, aqui então mostra aquela linha lá com a tendência, que mostra a tendência de diminuição, né, do número de acidentes, e em alguns lugares foi utilizado como critério o número de recargas, né? Então, se você está numa região onde a operação de mergulho é significativa, então esse registro que se mantém do número de recargas pode ser utilizado como uma forma de você medir, né, indiretamente o número de acidentes fatais. Bom, esse trabalho que a Dan fez foi baseado numa análise de praticamente 1.000 acidentes fatais, né, foram 947 mortes, nesse período, de 1992 a 2003. O mergulhador ficou sem ar. Pelo fato de ter ficado sem ar, ele fez uma subida de emergência, né, que foi essa reação ao gatilho. Na subida de emergência, ele sofreu uma embolia traumática pelo ar e, como consequência final, ele morreu. Nos dois exemplos, ocorreu o fato da pessoa ficar sem ar, mas em fases diferentes do acidente. Tá certo? Ali foi no gatilho, aqui foi na ação de risco tomada. Quem mergulha sabe, né, que ficar sem ar, primeiro, já é uma coisa difícil de se imaginar, né? Quando você mergulha, ele tem um manômetro. Então, a mesma coisa, o cara que dirige está olhando, controlando o combustível do carro. Então, você tem um manômetro, bastaria olhar, né, para o manômetro e controlar a reserva, está na hora de subir.
Bom, a dificuldade maior que a gente tem aqui no Brasil é justamente ter acesso a esses dados. Então, por exemplo, autópsia, né, ou necrópsia, aqui no Brasil só se faz quando existe suspeita de crime. Né? Então, se uma pessoa morreu de causas naturais, e não existe suspeita de crime, não vai ser feito um laudo de necrópsia. E vai ser difícil, por exemplo, se você não fizer uma necrópsia, saber diferenciar um quadro de embolia de um ataque cardíaco. Para quem trabalha com mergulho, a gente vinha bem de longa data tentando buscar esse tipo de reconhecimento. Só que, aparentemente, o projeto de lei traz uma série de equívocos. O primeiro deles foi justamente aquilo que eu disse. O mergulho era uma atividade extremamente segura. Então, tem uma estatística velha aí, que já se usa no mercado, fala que mergulhar é tão perigoso quanto jogar boliche. É mais seguro que jogar tênis, muito mais seguro que jogar futebol. E o projeto de lei considera o mergulho uma das atividades mais perigosas do mundo. Eu acho que isso não é correto e não se sustenta. A gente tem dados que mostram exatamente o oposto disso. E com isso, quer dizer, essa postura, né, de considerar o mergulho uma atividade insegura, eu só consigo imaginar o que é o desconhecimento aí da atividade, né, e desconhecimento das informações que tem documentadas. O Zerdão publica anualmente relatórios de acidente de mergulho e vem fazendo isso há 30 anos. Então, estou à disposição. E esses são os dados para entrar em contato com a gente lá em Campinas, lá no nosso escritório.